Quem é esse imperador? Quando contamos a história de Constantino, que tem vídeo aqui no canal, vimos que uma civilização não abandona seus deuses em um único dia. O cristianismo conquistara o favor do imperador, mas templos ainda estavam abertos, sacrifícios ainda aconteciam e os próprios cristãos discutiam entre si sobre a natureza de Cristo. Constantino abriu uma porta. Ninguém sabia até onde ela levaria. Então surgiu Juliano, educado como cristão, fascinado pela filosofia grega, decidido a reverter tudo. Poucos anos depois, Teodósio caminharia na direção oposta e faria do cristianismo niceno o novo alicerce do Estado romano. Entre os dois, guerras, intrigas, disputas teológicas, uma derrota militar devastadora e o encontro de duas figuras que mudariam o pensamento ocidental: Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona. Esta é uma história sobre poder, sobre quem tinha autoridade para definir a verdade, sobre um império que ainda parecia eterno, mas já ouvia ao longe suas fronteiras se rompendo. Eu sou Maria Vissário e vou te contar essa história. Em 361, Constâncio II morreu marchando contra uma rebelião. Antes de morrer, reconheceu como sucessor o primo que tratara com desconfiança, Juliano. Sobrinho de Constantino, Juliano crescera sob vigilância, com uma memória pesada. Quando criança, boa parte de sua família fora eliminada numa disputa de sucessão. Ele e o meio-irmão sobreviveram e receberam educação cristã, sob os olhos atentos de uma dinastia que tinha rivais até entre parentes. Aprendeu nas escrituras, exerceu funções na igreja, mas em silêncio se aproximou dos filósofos neoplatônicos e dos antigos cultos. Para ele, os deuses gregos não eram relíquias ingênuas, eram uma ordem cósmica que Roma não deveria abandonar. Ao se tornar imperador único, revelou o que guardara por anos. Os cristãos o chamavam de apóstata. Ele diria que apenas retornava à sabedoria dos antigos. Sua estratégia foi sutil. Reabriu templos, restaurou sacrifícios, devolveu prestígio aos sacerdócios tradicionais e permitiu que bispos exilados voltassem, esperando que suas disputas internas enfraquecessem a igreja. Liberdade religiosa com uma pitada de cálculo imperial. Mas havia um problema. O cristianismo já tinha bispos influentes, redes de assistências, comunidades organizadas. Em uma carta, Juliano lamentou que os antigos cultos não tivessem o mesmo cuidado social dos cristãos e tentou criar instituições de caridade inspiradas na própria religião que queria superar. A ironia? Para salvar os deuses antigos, precisavam fazê-los funcionar como a igreja. Sua medida mais controversa foi educacional. Em 362, exigiu que professores respeitassem os autores clássicos que ensinavam, dificultando na prática que cristãos lecionassem Homero e Hesíodo, enquanto rejeitavam os deuses presentes nessas obras. Controlar as escolas era controlar o futuro. Uma lição que a história repete com governantes de todas as épocas, com resultados nem sempre republicáveis. Mas o tempo não obedece a imperadores. Em 363, Juliano partiu contra o Império Sassânida, sonhando repetir os feitos de Alexandre o Grande, sobre quem, aliás, já contamos história aqui no canal. Avançou até perto de
Clesifonte não conseguiu tomá-la e ordenou a retirada. Numa escaramuça, foi atingido por uma lança. Morreu em 26 de julho de 363. Uma tradição posterior colocou em seus lábios a frase "Venceste, Galileu", uma referência a Jesus Cristo, chamado de o Galileu por seus adversários, porque ele era da Galileia. Seria como se no último suspiro Juliano admitisse a vitória do cristianismo sobre sua tentativa de restaurar os antigos deuses. A cena é poderosa e provavelmente lendária. A história às vezes escreve diálogos melhores do que os personagens realmente pronunciaram. Juliano governou sozinho por menos de 2 anos. Os antigos cultos sobreviveriam por décadas, mas nunca mais teriam no trono um defensor tão apaixonado. No território inimigo, o exército escolheu às pressas Joviano, oficial cristão da guarda. Sua prioridade não era teologia, era salvar o exército. Aceitou um tratado humilhante com o rei persa Sapor II, cedendo territórios estratégicos. No campo religioso, restaurou privilégios cristãos sem atacar os antigos cultos. Mas seu reinado durou apenas 8 meses. Em fevereiro de 364, foi encontrado morto, talvez por gases de um braseiro. O escolhido seguinte foi Valentiniano I, que dividiu a administração. Ficou com o Ocidente e entregou o Oriente ao irmão Valente. Não eram 2 impérios, eram 2 cortes. Prova de que governar o mundo romano já era grande demais para um só homem. Valentiniano defendeu o Reno e o Danúbio, combateu povos germânicos e tentou manter uma postura relativamente pragmática diante das divergências religiosas. Valente, no Oriente, apoiava o arianismo, uma corrente cristã que via Jesus como um ser criado por Deus e não como igual a ele em divindade. Enquanto muitos bispos defendiam a doutrina nicena, que afirmava exatamente o contrário, que pai e filho eram da mesma natureza divina. A pergunta já não era só cristianismo ou cultos antigos, era qual cristianismo? Por volta de 376, godos, fugindo dos hunos, pediram para atravessar o Danúbio e se estabelecer em território romano. Já falamos sobre godos e hunos aqui no canal. Vale a pena conferir para entender melhor este capítulo. Para Roma, parecia uma oportunidade. Mão de obra, impostos, soldados. Valente permitiu a entrada. O problema foi como Roma os recebeu. Autoridades corruptas desviaram alimentos e exploraram os refugiados. Famílias chegaram a vender os próprios filhos como escravos, por comida. A revolta explodiu. Em 9 de agosto de 378, perto de Adrianópolis, Valente decidiu atacar antes que chegassem os reforços do sobrinho Graciano. Talvez por ambição, talvez por informações erradas sobre o tamanho do inimigo. As tropas romanas, exaustas pela marcha e pelo calor, foram cercadas quando a cavalaria gótica atingiu seus flancos. O exército foi aniquilado. Valente morreu, talvez incinerado numa casa onde se refugiara, sem que os godos soubessem quem estava lá dentro. Adrianópolis não destruiu Roma, mas revelou algo incômodo. Um imperador podia morrer sem batalha, um grande exército podia desaparecer, e os povos que cruzavam a fronteira já não eram peças obedientes no tabuleiro imperial. Em janeiro de 379,
Graciano escolheu um general hispânico para o Oriente devastado, Teodósio. Ele reorganizou forças e em 382 fechou um acordo permitindo que godos se estabelecessem em território imperial em troca de serviço militar. Roma já não conseguia expulsá-los. Precisava incorporá-los. Em 27 de fevereiro de 380, Teodósio, Graciano e Valentiano II promulgaram o Edito de Tessalônica. Os povos do império deveriam seguir o cristianismo niceno, que afirmava a plena divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O decreto não fechou templos da noite para o dia, mas estabeleceu uma fronteira oficial. Havia agora uma ortodoxia reconhecida pelo poder imperial. O resto seria heresia. No ano seguinte, o Concílio de Constantinopla reafirmou essa doutrina. O império que um dia perseguiu cristãos agora decidia por decreto qual cristianismo deveria prevalecer. Em Milão, o bispo Ambrósio, ex-alto funcionário romano, fora eleito de forma quase acidental em 374, aclamado por uma multidão antes mesmo de ser batizado. Em poucos dias foi batizado, ordenado e tornou-se bispo. Levou à igreja a firmeza de um administrador romano e ajudou a consolidar uma ideia decisiva: o imperador está dentro da igreja, não acima dela. Foi essa voz que alcançou um jovem professor de retórica vindo do norte da África, Agostinho. Cheio de perguntas demais e certezas de menos, buscara a resposta no maniqueísmo e na filosofia. Sua mãe, Mônica, rezava por sua conversão há anos. Ao ouvir Ambrósio, Agostinho descobriu que a fé podia ser interpretada com profundidade intelectual. Não era inimiga da razão. Em 387, na noite de Páscoa, foi batizado por Ambrósio em Milão. Um professor inquieto iniciava o caminho que o tornaria bispo de Hipona e um dos pensadores mais influentes da história ocidental. Em 390, a cidade de Tessalônica se rebelou depois que um cocheiro de corridas de bigas, verdadeiro ídolo popular, como um atleta hoje, foi preso por um oficial romano acusado de comportamento imoral. A população revoltada matou o oficial e outros soldados nos tumultos que se seguiram. Teodósio reagiu com fúria. Enviou tropas que reuniram a população no hipódromo e iniciaram um massacre. As fontes discordam sobre o número exato, mas milhares morreram, culpados e inocentes. Quando soube, Ambrósio escreveu ao imperador: não celebraria os sacramentos diante dele sem arrependimento público. Era algo inédito. Um bispo dizendo ao homem mais poderoso de Roma que a púrpura não apagava a culpa. Teodósio fez penitência. Constantino convocara bispos para preservar a unidade do império, a igreja como instrumento do poder político. Mas com Ambrósio, essa relação se inverteu, ainda que momentaneamente. Um bispo podia olhar para o imperador e dizer: você também deve prestar contas. Era o início de uma disputa que atravessaria séculos: trono e altar, poder secular e poder espiritual, brigando para saber quem, no fim, respondia a quem. Uma tensão que reapareceria na Idade Média, nas cruzadas, nas reformas religiosas e que, de certa forma, ainda ecoa até hoje nas relações entre Estado e religião. Entre 391 e 392, a política religiosa de Teodósio endureceu.
sacrifícios proibidos, acesso a templos restringido. A aplicação variava por região. Templos foram fechados, abandonados, convertidos ou preservados por seu valor artístico. Em Alexandria, tensões entre cristãos e pagãos culminaram em 391 na destruição de Sarapeu, um dos templos mais importantes do mundo antigo, dedicado ao deus Sarapis, e associado à famosa Biblioteca de Alexandria. Multidões cristãs incentivadas pelo bispo local e amparadas por decretos imperiais que proibiam cultos pagãos, invadiram e demoliram o santuário. Era mais um símbolo do mundo antigo caindo diante da ascensão do cristianismo. O perseguidor passou a ser perseguido. Não havia dois blocos organizados e opostos. Havia cristãos de correntes diferentes, elites se adaptando, famílias misturando os costumes. O que mudava não era a conversão instantânea de todos os corações, mas o centro de gravidade do poder. Com Juliano, os antigos cultos tiveram sua última grande chance imperial. Com Teodósio, perderam o apoio oficial. Em 392, Valentiniano II foi encontrado morto na Gália. Suicídio ou assassinato? Não se sabe. Seu general Arbogasto elevou ao trono Eugênio, um professor de retórica. Teodósio, que era o imperador do Oriente, não reconheceu o novo imperador e marchou para o Ocidente em 394. Essa guerra é frequentemente descrita como o confronto final entre cristianismo e paganismo, mas a realidade era mais política que religiosa. Eugênio, ao que tudo indica, era cristão. Nos dias 5 e 6 de setembro, os exércitos se enfrentaram no rio Frígido, na atual Eslovênia. O primeiro ataque de Teodósio foi desastroso. Entre os que morreram estava um contingente liderado por Alarico, nome que Roma ouviria de novo e não com prazer, e que temos vídeo aqui no canal. No segundo dia, um vento forte, mais tarde interpretado como providência, ajudou a virar a batalha. Eugênio foi capturado e executado. Arbogasto fugiu e se matou. Teodósio tornou-se, pela última vez na história, senhor de todo o Império Romano, Oriente e Ocidente, sob um único homem. Mas a vitória custara caro. O Império estava unido e exausto. Teodósio morreu em Milão em 17 de janeiro de 395, apenas 4 meses depois do rio Frígido, com cerca de 48 anos. Em seu funeral, o próprio Ambrósio, que o confrontara em Tessalônica, fez a oração de despedida. Deixou o Oriente para o filho Arcádio, com 18 anos, e o Ocidente para Honório, com apenas 10 anos, governado de fato pelo general Estilicão, seu tutor e o verdadeiro poder por trás do trono. Depois de 395, as duas cortes jamais voltariam a ser reunidas sob um único governante. Entre Juliano e Teodósio passaram-se apenas 34 anos, tempo suficiente para um imperador tentar devolver prestígio aos deuses antigos, para outro definir a ortodoxia cristã do império, para uma derrota militar expor a fragilidade das fronteiras e para um bispo obrigar o homem mais poderoso do mundo romano a reconhecer sua culpa. Mas decretos não eliminam memórias, e a unidade religiosa não restaurou a força de um Estado pressionado por guerras civis e por povos em movimento. Teodósio foi o último homem a governar, ainda que brevemente, todo o Império Romano, Oriente e Ocidente. Depois dele,
seus filhos herdariam duas cortes e um império cada vez mais difícil de defender. O Oriente ainda resistiria por mais de 1000 anos. O Ocidente tinha apenas 81 pela frente. Em 376, no trono de Ravenna, restariam o jovem chamado Rômulo Augusto, nome que ironicamente reunia o fundador de Roma e o primeiro dos imperadores. Seria Odoacro, um chefe militar bárbaro, quem o deporia enviando as insígnias imperiais a Constantinopla. Roma não terminaria numa batalha gloriosa, simplesmente ficaria sem imperador. Mas essa é a nossa próxima e última história sobre a saga dos imperadores romanos do Ocidente. Se você gosta de entender não apenas quando os impérios caem, mas por que eles se transformam, inscreva-se no canal Contando Histórias e me diga nos comentários: Teodósio fortaleceu Roma ao buscar unidade religiosa ou criou um novo tipo de conflito dentro do império? Obrigada por assistir e até a próxima história.